Graça e paz a todos os santos irmãos e PGFs. E você, ao Leão Pentecostal também, desde já agradeço aí a sua inscrição, se quiser. Se não quiser, fica sem inscrever mesmo. A minha missão aqui é informar vocês. Bom, opinião, com opinião, usando o meu livre-arbítrio, o meu direito de ir, de vir, liberdade de expressão religiosa, religião e pensamentos, amparado na Constituição, artigo 5º. Bom, a pergunta que não quer calar é que é de estranhar. Eu tenho visto, feito uma pesquisa por todo este internet e olhando alguns sites no YouTube também, eu tenho encontrado que as afirmações desses governadores é que 70% da população, principalmente do Bolsonaro, vai infectar. Não tem para onde correr. Significa que se vai infectar, muitos vão morrer. 70% da população. Afinal de contas, eu pergunto uma coisa. Por que vai infectar? É uma coisa como se fossem os profetas do Antigo Testamento, a qual Deus chega, usa, fala face a face com eles, e eles têm resposta certa? Afinal de contas, Deus tem homens e mulheres nessa terra que pode revelar todo o oculto. Mas sabemos que tudo isso, para mim, não passa mais de uma armação criada com arma biológica para dissimilar, ou disseminar ou eliminar várias partes da população. Bom, eu estava vendo aqui no site, numa matéria, não vou precisar colocar, mas eu vou dizer que a China teve menos mortes do que o Brasil. O Brasil já está superando a China. Estados Unidos, mais de 1 milhão de pessoas, segundo as matérias, infectadas, e não sei mais de quantas milhões, 80 mil, não sei quantas pessoas morreram. Mas, sabe o que eu estou meio assim a perguntar? Esse tempo eu lendo aí o jornal, a matéria, eu encontrei dizendo, ouvindo, que o tal do prefeito, do governador de São Paulo, Doria, disse que a partir do dia 10 de maio as coisas iam afrouxar. Mas o problema que há algum encontro nisso aí, porque nós estamos sabendo que nós estamos no meio de maio, meio de frio, de maio para abril, no mês de abril, para maio, a qual é frio, maio, junho, julho, agosto, são tempos de frio a qual a temperatura dos corpos dos humanos se muda e modifica. É de fato, é vero que muitos desses humanos, ou da humanidade, no caso nós, por exemplo, que estamos num país equatorial, tropical, né? E nós estamos mais acostumados, até mesmo com o sol mais forte. E é de fato, é de praxe que centenas ou milhares de brasileiros gripe. O problema é que eu não acredito que esta enfermidade está matando tantos milhares de pessoas assim, como eles têm divulgado. Além do mais, também não acredito que esta enfermidade mata. Mas, se eles estão falando que mata, o problema é que as pessoas que eu conheço, nenhuma daqui conhece ninguém que morreu com coronavírus ou Covid-19. A não ser aqueles que conhecem, que ouviu falar dos médicos, dos enfermeiros, enfermeiras, até mesmo dos governadores e prefeitos, dizendo que realmente está morrendo com o tal do coronavírus. O problema é que agora nós não temos mais morte nenhuma. O câncer aposentou, as outras gripes aposentou, a chikungunya aposentou, a dengue aposentou, a zika aposentou, os atropelamentos aposentou, os tiros, facadas, suicídios aposentaram. Agora nós temos um vilão, um monstro invisível,
que é chamado coronavírus, porque todos os diagnósticos são morte por coronavírus. Mas o que me deixa espreitear e imaginar é o seguinte: como que um presidente, principalmente da República, porque me chama a atenção porque ele é o cabeça da nação, expressa com toda a liberdade, com todo otimismo, como se fosse um profeta dos tempos dos tempos antigos, digamos aí, do Velho Testamento. O que é de estranhar é o seguinte, é que 70% da população tem que infectar, vai infectar. E se vai infectar, no mínimo 70% pode morrer, ou vai morrer. Como nós ouvimos aí os Salácios dizendo que não há para onde correr, e todas as entrevistas do presidente, volto a dizer, você que assiste meu canal, que é idólatra ao homem, que segue o rabo do diabo, certo? Não consegue definir quem é lobo e quem é ovelha, não vem aqui chegar e dizer que eu estou falando mal do presidente, que até é um direito meu, diante da Constituição Federal, ter o direito de ir, vir, livre-arbítrio, religião, expressão e livre pensamento. Então, eu só estou rebatendo que eu ouço eles falarem. Não tenho nada contra ninguém, mas contra a atitude. Mas se eu sei que 70% vai infectar, porque eu não posso correr atrás antes disso acontecer. Mas ao invés de acontecer, por que evitar isso? Ao invés de evitar, porque já se antecipa covas feitas antes mesmo da grande pandemia. Eu não entendi. Porque o governo de São Paulo abriu várias sepulturas, várias covas, esperando os novos corpos. É como se aquilo é programado, aquilo é criado, certo? Aquilo é criado. Não sei dizer como é inserido, mas é criado. O que é uma pandemia ou o que é uma epidemia? Vocês têm que entender qual a diferença de epidemia para pandemia. Epidemia é quando se lastra uma enfermidade só no país e não passa as fronteiras. Pandemia é quando é no mundo inteiro. E isso tem cheiro de Apocalipse, tem cheiro da Bíblia. Claro que são pestes, que na verdade Deus já sabia, Jesus já indicou, já revelou que seriam criados para matar a população. Veja que nós temos visto esses homens chamados governadores e prefeitos antecipando a morte de todo mundo, como se dissesse, nós estamos dizendo, vai morrer, e vai. É como se eu soubesse que a bomba vai explodir tal data. E aí a pergunta é que não quer calar. Lá em Manaus, as pessoas estão sendo enterradas como de gente. Antes tinha a sepultura individual, agora a sepultura é uma única só. Vários caixão enfilados e jogado tudo, a escavadeira vai cavando. Mas para não ficar isso ainda saiu ontem ainda uma reportagem que o prefeito daqui de Belo Horizonte já autorizou 1.900 covas abertas. E já está aberta. Então, espera aí. Como pedir uma cova se não tem morto? Eu vi uma matéria que eu achei meio louca, absurda, eu até mandei para os grupos meus, a qual os criadores de suposta vacina estão contratando 1.900.000. Contrataram 1.900.000 pessoas do Brasil e do mundo inteiro. Só do Brasil, acho que é 198, parece, ou quase 200 pessoas, que se voluntariaram a ser infectado pelo coronavírus, ou Covid-19. Eu pergunto, espera aí,
Mas como que eles vão ser infectados? Como eles vão ter a certeza que vão ser infectados? Aí é a pergunta que não quer calar. Para ser infectado, tem que ser injetados. Para ser injetados, tem que ser infectados. Então, eles vão ser o cobaia para supostamente os testes da vacina para encontrar a cura. Mas eu te pergunto para você, você acredita nisso? Se as pessoas estão se voluntariando para se infectar, principalmente brasileiros, se nós estamos correndo para combater essa desgraça, e por que então aceitaram uma desgraça dessa no corpo? Uma tal de Covid-19. Então eles estão se expondo voluntariamente? Não. Porque ninguém vai dar vida, esses homens, essas pessoas, principalmente vai dar vida simplesmente para morrer à toa. Geralmente eles têm garantia da família, têm fortuna na conta, que se algum deles morrer, eles já estão garantidos. Mas qual a intenção de alguém ser voluntário para aplicar a vacina? Aplicar o veneno. Bom, eu não sei se vai dar para mim mostrar para vocês, porque senão vai ficar muito estranho, né? Por eu estar falando uma coisa e não provar. Mas eu vou aqui mostrar. Eu vou ver aqui, eu mandei para algumas pessoas e vou dar uma olhada aqui para mostrar na tela, para você ver que coisa, que absurdo, né? Que absurdo mesmo, as pessoas elas se infectarem, elas estarem infectadas, procurar ser vítima voluntária. Deixa eu ver aqui se eu consigo essa matéria. Deixa eu ver se eu mandei para quem que eu mandei aqui. Porque essas pessoas, elas são... achei. O que acontece? Eu vou mostrar na tela aqui para vocês. Olha o que eu achei aqui no G1. Preste bem atenção. É bem estranho isso, não é? Veja bem. Olha. Tá aqui, ó, G1. Foi dia 28, ontem. Hoje é 29/4/2020, às 1h50. Veja bem o que está escrito aqui. Contra o coronavírus. Brasil tem quase 200 voluntários dispostos a se infectar em possíveis testes de vacina. Peraí. É incrível. Isso aqui não existe. Isso não existe. Contra coronavírus. Aqui, contra coronavírus. Brasil tem quase 200 voluntários dispostos a se infectar em possíveis testes de vacina. Plataforma internacional está recebendo cadastro de pessoas que se declaram interessadas em contribuir com a cura para o novo coronavírus, mesmo antes de ter um teste disponível. Aqui é a matéria 28/4/2020, hoje é dia 29. Vamos ler só um pedacinho, não vou ler tudo não. O Brasil tem quase 200 voluntários inscritos em uma plataforma internacional que está convocando pessoas dispostas a se infectar de propósito com o coronavírus em testes múltiplos de vacina. A plataforma chama Um Dia Sony. Já tem 3,9 mil inscritos de 52 países, ou 3.900, não, deve ser 3.900.000 inscritos, não sei, acho que é 3 milhões, 3 mil não, é 3.900.000 inscritos de 52 países, então é 3 milhões mesmo, 3 mil é muito pouco. De acordo com os organizadores, até esta segunda, dia 27, 182 eram brasileiros. Bom, tá aqui, é só você chegar e digitar aí no G1 aí, ó, essa matéria contra o coronavírus. Aí eu pergunto para você,
certo? Eu pergunto para você, como assim? Voluntariar para se infectar? Voluntariar para ficar doente? Voluntariar para pegar o vírus? Enquanto nós estamos correndo, combatendo? Então, sabemos que eles têm os vírus. Então eles vão aplicar este vírus nesses voluntários para testar nos próprios corpos dele outra vacina para combater. Que é claro, que é óbvio. Agora, será que essas pessoas voluntárias vão porque ela quer? Ou porque a fortuna é boa e eles têm garantia de morte para a sua família? Se caso morrerem, então a fortuna é da família. Ou também tem uma garantia que a família não será infectada. Que loucura é essa? Que loucura é essa? Se supostamente os governos estão correndo atrás, supostamente, para combater os vírus, agora os brasileiros vão ser voluntários também para se infectar com o vírus, para ver se eles estudam, são objetos de estudos para aplicar uma vacina para combater o vírus. Isso está mal contado. Bom, mas a pergunta que não quer calar é o seguinte. Aqui em Belo Horizonte, o prefeito mandou abrir 1.900 covas. Como assim? Não tem defunto o suficiente para encher isso aí. Mas ele sabe que vão ter. Bolsonaro disse que 70% da população vai ser, não tem para onde correr, infectada. Manaus, as pessoas estão morrendo e eles estão enterrando elas, não em covas individual. Está igual em valetas de guerra, como Hitler, quando Hitler matou 6 milhões de judeus ou mais, enterrou assim com trator e tudo mais, empurrando para dentro da valeta, e ali corpos eram igual lixo. As pessoas não estão tendo os seus velórios como os seus entes queridos, porque até o cachorro que morre na rua morreu de coronavírus. Mas espera aí, eu não vi nenhum mendigo morto aqui na cidade de Belo Horizonte, nenhuma reportagem dizendo que um mendigo morreu de coronavírus. Afinal de contas, você já ouviu e sabe alguém do seu lado, ou perto, amigo, que morreu de coronavírus? Certamente você vai dizer não. Mas algum pode dizer, não, eu já vi, já ouvi, sim, conheci. Você conheceu, mas você tem os exames, o laudo médico aqui, aquele fulano que entrou com a dor, com o infarto, morreu de coronavírus? Então podemos dizer que o câncer aposentou, podemos dizer que a zika, vírus, a dengue, a tuberculose, as infecções de gripe, as gripes, etc., tudo aposentou. Não existe mais nenhuma enfermidade dessa. Todas elas, o coronavírus engoliu. Agora o coronavírus chegou como bicho do monstro invisível e disse para as outras, sou eu que mando, sai fora. Todos vão morrer com coronavírus. Não tem mais tiro, não tem facada, não tem mais suicídio, não tem mais... Todos morreram, estão morrendo com coronavírus. E o pior, além do mais, que eu não conheço ninguém que morreu com coronavírus. Porque para você conhecer tem que ter laudo. Não adianta, fulano tal foi pro médico, não voltou, morreu, era meu vizinho. Falaram que foi coronavírus. Falaram. Você não tem certeza que é coronavírus. Então você não conhece ninguém que morreu com coronavírus. Você não tem prova. Então veja bem. Aí todos os governos têm feito uma data, até mesmo em outros países. Alguns outros países também têm dado aí maio, 10 de maio. A pergunta que não quer calar é o seguinte, o Papa Chiquinho, ele mudou a data da apresentação do, que todos dizem, eu creio que pode ser, o anticristo, era 14 de maio, mas porém talvez não ia chegar a pandemia, não ia chegar essa coisa tão catastrófica para que um homem supostamente único no governo desse a solução e viesse resolver os problemas da população, da humanidade. Então, há uma diferença. Pandemia e epidemia. Qual é a diferença? Epidemia
é quando a enfermidade, ela lastra somente no país e ela tem controle naquele país e não sai para fora. Pandemia é quando a enfermidade lança no mundo inteiro, em todos os países, para você que não sabia. Então, essa é uma pandemia que o diabo criou. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Estas covas abertas antecipadamente, o que eles estão esperando? É como se uma dinamite, uma bomba explodir. É como se o pavio está queimando e vai chegar em um barril de pólvora e vai explodir corpos para todo lado. E dá-se para entender isso aí, até porque os estados estão cavando sepulturas sem defunto suficiente para encher. Já estão deixando as covas abertas. Você viu que São Paulo, o governo de São Paulo, aqui em Belo Horizonte, também prefeitos, Manaus e outros estados. Então, às vezes nós pensamos que a coisa está acabando, irmão. Não está, não. Eu acredito que vai piorar. Até porque esse prefeito daqui, ele decretou até dia 31 de dezembro estendimento a coronavírus. Por quê? Porque eu acredito que é onde o estado que não morreu quase nada tem que morrer. Porque se fez 1.900 covas e vai fazer mais, é porque tem que morrer. As covas estão esperando. É como se eles soubessem, como se fossem oniscientes e dissessem, vai acontecer. Mas é claro que não são oniscientes, mas eles fazem a coisa e programam para acontecer. Então, irmãos, eu tive aqui pensando. Todos dizem que em maio vai piorar, o pico vai subir. O pico que eles dizem é morte. Vai haver mais morte. Mais morte. Eu acredito que esses prefeitos que até abriram aí o espaço de abrir alguma loja, vai voltar novamente a decretar, estender. E o que eu acredito também é o seguinte, que nós moramos num país equatorial, né? Tropical, que às vezes nós aguentamos choques térmicos. Mas sabemos que durante as trocas de verões ou de estações, o corpo humano, principalmente, ele dá uma baqueada até que ele novamente acostume com aquele clima, o novo clima que entrou, ele passa aí por uma enchida nos hospitais. Então é claro que os governantes estão esperando centenas de pessoas nos hospitais, até porque o frio começou agora. Veja que eu estou de blusa. E muitas pessoas, idôneas principalmente, elas não aguentam o frio. Ela sai de um calor para quente, é a mesma coisa de um choque térmico. A maior parte é os idosos, porque os ossos estão fracos, estão abatidos. Mas tem gripe que derruba a pessoa de verdade. E tem gripe que mata, porque dá pneumonia. Então, o que eu não entendo é, na sua casa não tem como eles ir aplicar nada, então você tem que ir até o hospital para fazer o seu diagnóstico. Então, eu penso, uma agulha pode estar infectada e pode transmitir. Agora eles estão liberando que a farmácia agora pode fazer esses testes. E eu acredito nada nessas agulhas. Quem não tem nada passa a ter. E quem não tem nada que está lá, pode morrer. De uma forma ou de outra, é o que eles dizem. E Deus permite. Vai morrer? Vai. Se não fosse morrer, eles não iam cavar a sepultura antes. Primeiro eles cavam a sepultura para esperar os defuntos, para não ter muito trabalho na hora. E aqui em Belo Horizonte, nós já sabemos que o prefeito, chamado Calil, ele ordenou que 1.900 sepulturas fossem abertas. Veja aqui, dá uma olhada para você ver. Isso foi ontem.
Calil anuncia a abertura de 1.900 covas em cemitério de BH e diz: não quero ser prefeito coveiro. Só não entendi essa mesma frase que ele também tem falado, igual Bolsonaro disse que se quer saber alguma coisa, pergunte os coveiros, eu não sou coveiro. Então veja só, a medida faz parte do plano de contingenciamento para evitar colapso no sistema. Segundo a prefeitura, a média de enterros por dia em BH teve alta em março deste ano, mas se manteve estável em abril, comparando com os mesmos períodos de 2019. Covas em Belo Horizonte para possíveis vítimas fatais do Covid-19 na capital mineira. Por que eles já antecipam as covas? Porque eles sabem. Olha aqui, ó. O prefeito Alexandre Calil, PSD, anunciou em transmissão ao vivo pelas redes sociais nesta terça-feira, que foi ontem, dia 28, que já liberou a abertura de 1.900 covas em Belo Horizonte para possíveis vítimas fatais de Covid-19 na capital mineira. A pergunta que não quer calar: por que eles já liberou 1.900? Porque tem uma meta para morrer em cada estado. O estado da Amazônia estão calamidade pública. As pessoas estão sendo enterradas lá, de tudo quanto é morte que morre, é só coronavírus que matou. E eles estão enfileirando os caixões e jogando a terra por cima. A escavadeira já não tem mais cova individual. Agora virou todo mundo uma família só, enterrando um em cima do outro, junto com o outro. Ninguém pode fazer mais velório, as famílias desesperadas. E eles então colocam como coronavírus, Covid-19. Aí, em São Paulo, o governador também fez isso, abriu várias sepulturas que estão colocando corpos como se fosse água. Está igual à época do Hitler, quando matou mais de 6 milhões de judeus. Jogava as pessoas, abria as valetas e jogava as pessoas lá dentro, como essas guerras, como se os corpos fossem lixo. Pessoas igual a mim, igual a você, que estamos aqui vivendo, parando de respirar, não tem mais valor nossos corpos. Para eles não, mas a alma, para que isso tem? O problema é que o diabo está ceifando muitas almas que estão desconcertadas. E o diabo está fazendo festa, batendo palma, porque estão chegando muitas almas do inferno desconcertadas, devidamente, essa desgraceça que esses homens criaram. São os homens do mal. Eles criam essa enfermidade, mostram essa enfermidade, depois vem com a solução. Porque hoje nós não vemos dengue mais matar, não vemos mais febre aftosa, não vemos mais zika vírus, dengue hemorrágica, gripes, qualquer pneumonia. As pessoas estão morrendo somente de coronavírus. Então essas enfermidades são criadas em laboratório. Agora vocês viram ali, que eu te mostrei, que quase 200 voluntários se voluntariaram para ser infectados. Não é para ser desinfectado, é para ser infectados. Para o teste da descoberta da vacina. Eu deduzo o seguinte, que essas pessoas serão infectadas e essas pessoas voltarão aos seus países de origem. E então aumentará muito mais a morte por coronavírus. Não alcançaram ainda os 70%. Então, quando eles falam que o pico vai subir, é que eles estão falando vai haver mais milhares de mortes ainda. Isso é o mínimo. Começou. Não, ainda, para você ver, para eles decretar uma quarentena tão grande, é porque ainda não chegou o resultado que eles querem. Então, Covid-19. Eles têm preparado, vocês podem ver que todos eles falam no mês de maio. Maio. Isso tem me chamado a atenção. 10 de maio. É por aí que a gente sabemos que o clima, principalmente aqui no país, vai começando a gelar. Muitas pessoas vão gripar, uma gripe normal. Umas vai ter problema no pulmão, nisso, aquilo, outro, respiração, e vai procurar os médicos. Vai encher, lotar os hospitais. É esta a hora que as pessoas morrem. Porque enquanto os hospitais não estiver cheios, lotados e as pessoas morrendo,
Irmão, vamos orar a Deus para que Deus cubra a gente com o sangue dele, a noiva dele. Vamos orar a Deus. Porque o que vai vir por aí é muito pior do que você imagina. Você está respirando, me ouvindo ou assistindo hoje. Mas você pode ser uma pessoa que de fato você não vai de forma nenhuma estar mais aqui nessa terra. Louco, se hoje mesmo pedir a tua alma, o que você tem para Jesus. Prepara a tua vida. Você não sabe se você vai ser uma dessas vítimas. Clame a Deus. Santifique a sua vida. Peça a Deus a proteção. Porque as gripes, elas chegam nessa época de frio, muito mais. Muitas pessoas começam a ficar gripadas por causa do choque térmico, né? Principalmente os idosos, que são frágeis. Por isso que eles falam que os idosos vão perecer mais. Eu digo para você, certo? É melhor você tentar se curar em casa com chá, com remédios caseiros, buscar de Deus a cura do que estar no hospital e voltar embalsamado. Então, o que eu imagino é isto. Eles todos estão falando em maio, que a partir de maio a coisa vai se acender mais. Até agora tem 6.000 mais ou menos mortos. Dizem que superou a China. Aqui está a matéria. Mais maio, junho, julho e agosto. Maio, junho, julho e agosto são 3 meses a mais. Essa gripe vai apertar mais. É o tempo que os hospitais enchem com pessoas com problema de asma, problema de respiração, problema de depressão, problema de a infecção na garganta, e etc, etc. Então isso aí vai levar as pessoas ao médico, ao hospital. E aonde que você vai não vai voltar. Porque você sai com problema e sai de lá com coronavírus morto. Bom, diante disso aí, eu tenho me indicado para que Deus tenha misericórdia das nossas almas. Aquele remédio, rapadura, açafrão e cebola. Tem meu vídeo aí que você pode assistir passo a passo. Se você não for diabética ou diabético, não tem idade para que não venha tomar. Certamente isso vai impedir as infecções, as febres. E você pode resfriar sim, mas não vai te jogar você na cama. E você pode ser restaurado os seus anticorpos. Eu te digo porque Deus usou uma irmã e Deus disse para mim, faça esse remédio, porque esse remédio é bom. Eu estava, se imagina, 5 dias dando febre direta, infecção, tomando antibiótico. E se fosse nesta época? Você não pode agora nem ter uma dorzinha. Se você tiver uma dorzinha e for levado lá para dentro do hospital, você vai sair de lá com coronavírus. Diagnosticado morte. Se voltar para casa, talvez por causa da idade. Então, meus irmãos, acompanhe. Faça aí o xarope, dê suas crianças. E tome. Começou a resfriar, tome. Porque, olha, febre, garganta infeccionada, não fica não. Para a honra e glória do Senhor, eu digo isso porque eu já uso isso há mais de 2 anos, ou 2 anos, sei lá. Nós aqui em casa tomamos isso, xarope. Vai lá, aproveita também, né? Claro, você vai pegar e fazer o xarope lá, dar um like lá, né? Comentário, que aí você vai escapar desses hospitais. O problema é você ir para esses hospitais. Muitas pessoas vão chegar, porque eles sabem muito bem que alguma coisa envenenou o povo. Ar, comida, água. E essas bactérias, então, elas têm tempo para trabalhar na vida daqueles anticorpos fracos. E é onde começa a aparecer o cansaço, as dores, as náuseas, as infecções, as febres. Aí eles vão diagnosticar. Se a pessoa estiver tossindo, é coronavírus. Se estiver escorrendo o nariz, é coronavírus. Se estiver com dor de cabeça, é coronavírus.
Quer dizer, não tem mais nada hoje que seja diagnosticado que não seja coronavírus. Ninguém mais gripa no país, ninguém mais pega uma gripe normal, é coronavírus. Coronavírus é a gripe que mata. Ela é responsável por tudo. Então, o que dá para mim, assim, ficar pensando, assim, mais ou menos, irmãos, é o seguinte. Como é que eles sabem? Como é que eles já antecipam as covas, já esperam dos defuntos? Todos eles têm suas reuniões secretas. Quem é a vítima somos nós. Nós somos a vítima. Acorde, igreja. Está na hora de levantar as mãos para o céu, até antes que venha o arrebatamento, e mandar com que, em nome de Jesus, essas enfermidades volte ao remetente. Volte ao remetente. Afinal de contas, você viu alguma autoridade dessas aí morrendo com coronavírus? Você acha que eu acredito que eles foram lá e fizeram exame e tal, aquilo outro que tiveram? Não. E ainda que esta enfermidade faça alguma coisa, certamente eles são imunes. Quem cria o veneno, com o próprio veneno ele se cura. É igual o veneno da serpente. A pessoa é mordida, com o próprio veneno da serpente, vira um antídoto. Como é que eles não sabem? Bom, então o conselho que eu dou para você, em nome de Jesus, ore a Deus, jejue à madrugada, às 3 da manhã. Peça a Deus para cobrir vocês com o sangue do Cordeiro. Faça aquele xarope, qualquer lugar do país ou mundo que você tiver, mas tem que ser com rapadura. Não faça com outro. Ah, mas não tem rapadura, compra na internet. Internet eles postam para vocês, não importa se vocês vão pagar. Se a rapadura aqui é 15 reais, certo? 20 reais, vocês vão pagar 100, 200, não importa. Comprou as duas. Faz esse xarope. Dê a sua criança, tome. Porque eu digo por experiência própria que graças a Deus o Senhor Deus tem nos dado saúde aqui. Não quero dizer que a gente não resfria sim. Espirra. Mas você não sente dor no corpo, você não sente garganta inflamada, você não sente febre, porque a cebola é antibiótica, o xarope, a rapadura tem suas proteínas lá, não sei, e também o açafrão. Mas compre o açafrão puro, principalmente mais puro. Como você testa se o açafrão é puro? Quando você vai lá, pega um pouco de açafrão, uma colher, coloca no fogo com um pouquinho de água e vai mexendo. Se virar um mingau é fubá. Se não virar, é açafrão puro. Teste muito bem, tá? Para que você possa aí, o que você vai fazer? Você vai fazer o xarope. Depois de feito o xarope, aí tem o meu canal. É só você, pastor, cadê o link? Digita aí no YouTube assim, ó. Rapadura, cebola e açafrão. É o único xarope que vai sair no meu canal. Lá tem o passo a passo. Tá? Qualquer coisa tem aqui no meu zap. Então aí você vai aprender a fazer passo a passo. Depois que você fazer, que ele estiver pronto, certo? Para dar uma reforçada, você pega uma meia colher de açafrão, depois dele pronto, na hora que você for tomar os copinhos assim, pode pôr um copinho de aquele plástico assim, a metade assim, eu tomo, manda para dentro, filho. Mistura lá meia colherzinha de açafrão puro também e manda para dentro. Não tem infecção que não saia. Eu senti de Deus passar isso para vocês e falar com vocês isso. Tá certo? Então, irmãos, acredite. O pico que eles disseram que vão aumentar. As mortes vão aumentar. Vai virar um caos esse mundo ainda. Vai virar. Lembre bem, se eles estão falando que 70% vai ter que ser infectado, 70%, então muitas mortes vão sair nesses 70%. Por isso que eles estão antecipando a sepultura já. Aqui em Belo Horizonte já é um terror. Só de você ver isso aí e falar, mas como é que o cara chega e autoriza 1.900 covas? É o mínimo que ele começou. Ele sabe que vão morrer. Mas isso está nos planos de Deus, a permissão de Deus. Por causa do pecado. Certo? Por causa do pecado. E por causa de apoiar o ímpios.
Com Deus. Maranata, ela venceu Jesus. Deixe seu like. Pelo Senhor, pelos guerreiros de fogo. Deus abençoe. Amém.